Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar hoje a revisão final por TCE Rio Grande do Sul, que a prova vai ser no dia 19 de outubro, e também para o TCE do Mato Grosso do Sul, que são bem próximas às provas, e tem conteúdos bem semelhantes, né? Antes de iniciar efetivamente a nossa revisão final, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Organiza. Nós temos divulgado vários vídeos, resolvendo e aprendendo, nós temos as nossas revisões, nós temos outros materiais que estão sendo postados aqui no canal, então se inscrevam para vocês receberem esse conteúdo que está sendo disponibilizado pensando em vocês. E assim que eles forem postados, vocês vão ficar sabendo deles. Dá o like nesse vídeo aqui, porque assim ajuda esse conteúdo a ser mais compartilhado, mais pessoas vão receber ele, e vai nos ajudar bastante também, e vai saber que a gente precisa continuar produzindo esses conteúdos, que vocês estão gostando desse conteúdo. Além disso, ativa o sininho ali do canal, né? Como eu falei, assim que for postados novos vídeos, vocês vão ficar sabendo em primeira mão dos nossos novos conteúdos. Além de citar esses dois pontos iniciais, é bem importante frisar para quem serve essa revisão. A gente pode pensar basicamente em quem vai fazer essas duas provas, né? Tanto do TCE Rio Grande do Sul como do TCE Mato Grosso do Sul, mas também outros alunos que vão fazer provas da banca Sebrasp, né? Esse conteúdo de PNFL é um dos queridinhos da banca, ele é bastante cobrado, independente do tipo de concurso, independente de ser um concurso específico ou não. Para engenheiros, sempre bastante cobrado essa parte de planejamento, normas, fiscalização e legislação, né? Que é essa sigla aí de PNFL que geralmente vem cobrado nos concursos para engenheiros, independente seja área de controle ou outros concursos de engenharia. Qual é o objetivo dessa revisão? O objetivo é que o aluno revise os principais tópicos e as apostas dos nossos professores aqui do Organiza. A gente parte do pressuposto que o aluno já estudou essa matéria, já estudou cada tópico dessa disciplina, então eu, nesta parte da revisão, e os outros professores nas outras partes, a gente vai ser mais objetivo, mais direto, a gente não vai fazer explicações muito detalhadas para o aluno aprender do zero isso. A gente parte do pressuposto que o aluno ele já tem um estudo base anterior a esse vídeo que nós estamos produzindo, né? Por fim, eu gostaria também de dizer que esse material ele vai ser disponibilizado lá no Telegram, no nosso canal do Telegram do Organiza. O PDF dos slides ele vai ser disponibilizado, e a gente convida também para vocês assistirem as outras partes dessa revisão e as outras revisões para os outros concursos que já estão disponíveis aí no YouTube do Organiza, tá? Então, sem mais delongas, passada essa fase de avisos iniciais aí, vamos começar com a revisão final, PNFL, por TCE Rio Grande do Sul e por TCE Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Eu vou começar passando aqui o conteúdo programático do TCE Rio Grande do Sul. Fiz algumas marcações aqui em fiscalização de obras e serviços, a parte de ART, a parte de orçamento, a parte de NR24, que está expressamente no conteúdo programático. Essa segunda parte aqui eu grifei a parte de licitação de obras públicas, contratos administrativos de obras públicas, e a parte final ali de noções de legislação ambiental, e algumas normas específicas, né, aplicáveis à contratação de obras e serviços de engenharia, que neste caso aqui foi repetidamente, né, porque já está no tópico 8 e 9,
a Lei 14.133, depois a Lei 8.987, que é a Lei de Concessões, Lei 11.079, que é a Lei de PPPs, né? E também a Lei Federal 10.098, que trata da acessibilidade, né? Então, essas leis expressas no edital, elas nos demonstram a importância delas no nosso estudo, certo? Então, passando efetivamente para a nossa revisão, para as questões que eu selecionei aqui e que eu aposto para essa prova. Começando aqui com a parte de planejamento, é uma questão do TCE Paraná do ano passado, Banca Sebrasp, prova para auditor, área de engenharia, né? Considere que em um projeto de expansão de um aeroporto, o gerente utiliza a técnica de caminho crítico, CPM, para otimizar o cronograma. Nessa situação, se determinadas atividades podem ser aceleradas com custo adicional, agora é importante, a melhor estratégia para garantir que o projeto seja concluído no prazo mais curto possível, mantendo controlado o orçamento eu começo dizendo rapidamente que essa parte de planejamento ela é bastante cobrada. É muito tradicional que o Sebrasp cobre tanto o cálculo do caminho crítico, para a gente descobrir o tempo que vai demorar a obra, né, com os diversos caminhos, e também o aluno precisa saber montar aquele diagrama, né, a partir da tabela, das atividades predecessoras, o tempo de cada atividade, o aluno precisa saber montar e calcular o caminho crítico. Isso é muito comum de cair em provas. Aqui um pouco mais teórico, um pouco diferente, até por isso eu trouxe essa questão do TCE Paraná do ano passado. E vamos analisar aqui rapidamente essas alternativas. Então, alternativa A, acelerar apenas as atividades que estão no caminho crítico. É uma opção interessante, né? O caminho crítico vai nos dar o tempo mínimo para a execução do projeto, né? Então, vamos deixar essa primeira opção aqui em stand-by. Acelerar todas as atividades, independentemente de sua posição. Isso aqui não é uma alternativa interessante, porque o comando da questão pede que a gente dê a melhor estratégia para garantir que o projeto seja concluído no prazo mais curto possível, mantendo controlado o orçamento. Então, se a gente acelerar todas as atividades, a gente vai ter um custo exagerado e não necessariamente vai nos trazer o que o enunciado está pedindo, né? Acelerar primeiro as atividades que têm o menor custo de aceleração. Não necessariamente o caminho crítico tem maior ou menor custo, isso não tem relação, então não vai nos ajudar a concluir no prazo mais curto possível, como está nos pedindo. Acelerar aleatoriamente também não é o que está sendo pedido, não vai trazer o efeito que está sendo pedido. E evitar aceleração para manter o orçamento baixo também não é o que está nem sendo pedido. Então a gente fica com aquela nossa alternativa A como gabarito. Eu começo fazendo uma definição da própria Sebrasp aqui, que ela diz que o caminho crítico é aquele em que o atraso de qualquer atividade produzirá atraso na conclusão da obra. Se ele está nos pedindo a melhor estratégia para garantir que o projeto seja concluído no prazo mais curto possível, a gente precisa identificar esse caminho crítico, sabendo que a gente vai ter um custo para otimizar isso, a gente ataca essas atividades do caminho crítico e consegue reduzir esse prazo de entrega, mantendo controlado o orçamento, né? Então a gente tem o gabarito letra A aqui, e eu faço a observação que eu já fiz anteriormente, que tanto saber montar um diagrama perto de CPM e calcular os caminhos para identificar o caminho crítico são questões muito comuns por Sebrasp, então o aluno precisa saber montar o diagrama e fazer esses cálculos de caminho crítico. Tá? Vamos passar aqui para a próxima. Mais uma vez no tema de planejamento, essa questão ela é TRF 6 de 2025, deste ano, bem recente. No controle da execução do empreendimento, a apuração de um índice de desempenho de custo superior a 1
indica que o custo real foi menor do que aquele orçado para o trabalho realizado. Aqui dentro da parte de planejamento, a gente está tratando do gerenciamento do valor agregado ou avaliação do valor agregado, AVA, depende de como cada um chama. E vamos partir para essa análise aqui. Se o índice de desempenho de custo, o IDC, ele é maior do que 1, o custo real foi menor do que o orçado, né? Então, esse item está certo. Aqui eu coloquei uma tabela no nosso material de planejamento de obras que analisa justamente essas condições de valor agregado, comparação de valor agregado com o custo realizado, né? Então, foi informado aqui que a apuração de um índice de desempenho de custo superior a 1 indica que o custo real foi menor do que aquele orçado para o trabalho realizado. Então, é justamente essa situação aqui, a terceira situação, né, que a obra está mais barata que o orçado. Então, esse item está certo. Eu sempre gostava de ter em mente, quando a gente está tratando dessa análise do valor agregado, que o valor agregado ele é dominante, seja no índice de desempenho de custo, seja no índice de desempenho de prazo, né? Então a gente vai ter o valor agregado como dominante em cima ou anteriormente, né? Depois vou mostrar um quadrinho resumo para vocês. E o IDC sendo maior do que 1, o valor agregado ele é maior do que o custo real, então a obra está sendo mais barata do que foi orçado. Então esse gabarito é certo. A gente tem as outras situações aqui. Se o VA é menor do que o CR, a obra está mais cara. Se o valor agregado se iguala ao custo real, o valor da obra, o valor do que foi agregado, está igual ao orçado, né? Como eu falei aqui, uma tabelinha resumo que eu utilizava, eu gosto dessa visualização de cores, eu gostava muito de adotar essas diferentes cores para me ajudar na memória visual, né? Então, nós temos o valor previsto, que é a nossa linha de base, o valor planejado, o valor estimado. Nós temos o VA, que é o valor agregado, e nós temos o CR, que é o custo real do que foi executado, né? Conforme eu tinha falado, o VA, o valor agregado, ele é sempre dominante, né? E se nós estamos falando de uma variação, a variação trata da diferença. Pode ser do valor previsto, se for uma variação de prazo, então VA, valor agregado menos o valor previsto, e se for uma variação de custo, é o valor agregado menos o custo real, né? E se for um índice, a gente tem uma divisão, né? Que é o caso da questão. Então, se for um índice de prazo, nós vamos ter o valor agregado dividido pelo valor previsto. E se for de custo, que é o caso da questão, a gente vai ter o IDC, ele é o valor agregado dividido pelo custo real, tá? Eu gosto de trabalhar com essas cores para a gente forçar assim a nossa memória visual e lembrar na prova. Eu quando fazia a prova lembrava dessas cores e lembrava dos meus resumos assim na prova. Isso me ajudava bastante. Vamos para a próxima aqui então. Agora a gente vai entrar falar um pouquinho de projeto básico, projetos, definições, fiscalização de obra. Julgue os itens a seguir a respeito do planejamento dos estudos preliminares necessários para a contratação de uma obra de engenharia. Aqui a gente tem a prova do FNDE de 2024. O projeto básico deve possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Então, essa questão está certa. Esse artigo 6º da Lei 14.133, ele é muito importante. Ele traz diversas definições que são muito cobradas em prova, e a gente tem que ter muita atenção para a diferenciação do anteprojeto e dos elementos
dos elementos que existem, que devem existir no projeto básico e no anteprojeto. Isso está sendo bastante cobrado, essa diferença desses elementos. Aqui, nessa questão, a gente tem um ou dois, na verdade, né? Tanto a avaliação do custo como a definição dos métodos e do prazo de execução. Então, são dois itens que devem constar no projeto básico. Aqui eu trouxe a definição do projeto básico e trouxe os elementos que devem constar nele. Então, aqui a gente tem a definição que o projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço, objeto da licitação, elaborado com base no ETP, estudo técnico preliminar, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. E aqui vem a nossa questão em que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. E depois a lei enumera uma série de elementos que devem constar nesse projeto básico: levantamentos topográficos, soluções técnicas globais e localizadas, identificação dos tipos de serviço, informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra e orçamento, muito importante, orçamento detalhado do custo global da obra. Então, eu trouxe essa questão para detalhar o projeto básico, seus elementos, e enfatizar a importância de diferenciar os elementos tanto do anteprojeto como do projeto básico. Isso tem sido cobrado em prova e é bem possível que seja cobrado também uma questão discursiva. Avançando mais um pouco, nós temos uma questão do STJ de 2024, a respeito de controle na execução de obras e serviços de engenharia, bem como da documentação técnica constante de contratos de obras de edificações. Julgue o item a seguir. O caderno de encargos é um documento elaborado pelo projetista que descreve todos os materiais, equipamentos e serviços necessários para a execução da obra. Isso é um tópico de fiscalização também, e que é muito comum nessas provas de certo e errado do Sebrasp trocarem o elemento, o documento ou algum elemento como da questão anterior no projeto básico. Essa questão está errada, porque na verdade é o memorial descritivo, que é um documento elaborado pelo projetista e que descreve os materiais, equipamentos e serviços, tá? Eu trouxe aqui a definição tanto do memorial descritivo como do caderno de encargos. O caderno de encargos, ele é o conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo contratante para a contratação, execução, fiscalização e controle de serviços e ou obras. E o memorial descritivo foi o que eu citei anteriormente. Então, nessas provas de certo e errado, a gente precisa ter muita atenção para saber se está sendo descrito o elemento ou o item correto, né? Então, essa questão aqui tem o gabarito errado. Avançando aqui, essa questão está errada aqui, não é do TCE Paraná, mas vamos avançar aqui. Eu vou fazer a retificação no material depois. O diário de obra é um instrumento destinado ao registro dos fatos anormais ou excepcionais que impedem o andamento dos serviços. Essa questão aqui está errada, também vai naquela mesma linha de ter uma definição de outro item, de outro item aqui. Na verdade, o diário de obras ele é destinado para registro de fatos normais do andamento do serviço, tá? Por isso aqui, essa questão é errada. Eu trouxe aqui a definição do Manual de Obras Públicas da SEAP, que diz como que deve ocorrer a comunicação entre a contratada e a fiscalização, né? Então, o item 3.8, ele traz a questão do diário de obra, né, que a fiscalização deve exigir
esses diários de execução de serviços de obra, o diário de obra, contendo o registro dos fatos normais do andamento de serviços, como entrada e saída de equipamentos, os serviços que estão sendo executados, efetivo, condições climáticas, alguma visita de projetista, por exemplo, e as atividades das subcontratadas. Por outro lado, o caderno de ocorrências é que deve registrar fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como modificação do projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorização para trabalhos adicionais, substituição de materiais, ajuste de cronograma, irregularidades, providências que a contratada tenha que tomar. Então, a gente tem essa diferenciação aí de como ocorre e o objetivo dessas comunicações. Então, essa questão ela tem um gabarito errado. Passando aqui para a próxima questão, do TCE Acre, se eu não me engano, aquela questão anterior ela é do TCE Acre também, só ficou com o título errado ali. Na execução contratual de obras, a administração tem prazo de até 15 dias úteis para as decisões sobre solicitações e reclamações. Aqui a gente tem mais uma questão que trata sobre a fiscalização. A Lei 14.133, ela está já sendo muito cobrada e ela tem começado, as bancas têm começado a diversificar a cobrança. Foi a primeira vez que eu vi uma questão cobrando esse tipo este artigo em específico, mas ela não deixa de ser uma questão muito importante porque trata da fiscalização de obra e que está expressa na nova lei, tá? Então, essa questão está errada, porque o prazo está errado. Na verdade, são 30 dias. Um mês, né? Então, a questão é errada. Artigo 123 na nova lei de licitações. É importante atentar ali em relação ao enunciado, dizer decisões sobre solicitações e reclamações. Esse artigo trata exatamente disso. A administração terá o dever de explicitamente emitir decisões sobre as solicitações e reclamações, né? Ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, protelatórios ou de nenhum interesse, né? Salvo disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça um prazo específico, a administração terá o prazo de 1 mês para decidir, admitida a prorrogação por igual período, tá? Então, a questão é errada em função de dizer 15 dias úteis, quando, na verdade, a lei traz que a administração tem 1 mês, admitida a prorrogação por igual período, mais 1 mês, tá? Eu reforço que é a primeira vez que eu vejo esse artigo e esse prazo sendo cobrado, tá? Ano passado, essa prova TCE Acre de analista ela foi excelente, muito boa, uma prova referência mesmo para quem está estudando para a área de controle. Apesar de ser para analista, ela é uma prova bem com a cara do Sebrasp, e é uma prova de dezembro do ano passado, é uma prova muito boa para olhar com carinho. Vamos dar andamento aqui. A mais recente prova do Sebrasp, né, falando em provas recentes, TJ do Pará, para analista, né, para a área de engenharia civil, é a prova mais recente do Sebrasp que nós temos. Vamos lá. A respeito da documentação técnica pertinente à fiscalização de obra pública, julgue o item a seguir. Anotação de responsabilidade técnica de corresponsabilidade indica que uma atividade técnica caracterizada como intelectual, objeto de contrato único, é desenvolvida em conjunto por 2 ou mais profissionais da mesma área de atuação. Em 2023, a gente teve na verdade, a atualização mais recente do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia, que trata sobre a ART, né? Tinha um entendimento anterior e agora a gente tem
mais recente e vigente de 2023. Essa questão está errada porque, na verdade, não é a ART de corresponsabilidade, na verdade, é a de coautoria, que ela é caracterizada como intelectual. Então, essa questão aqui está errada. É bem importante aqui, eu botei a resolução 1137 de 2023, que trata de diversos temas de RT, mas a gente tem essas classificações, e o artigo 11 ele traz a classificação quanto à participação técnica, e a gente tem a RT individual, que depois eu vou complementar, mas a gente tem a RT de coautoria, a de corresponsabilidade. Então, a de coautoria, não a de corresponsabilidade, como está dizendo o item da questão, ela indica que uma atividade técnica, caracterizada como intelectual, objeto de contrato único, é desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de mesma competência. Tá? Então, na verdade, é a ART de coautoria. A de corresponsabilidade, ela também é uma atividade técnica, mas ela é caracterizada como executiva, né? Da mesma forma, ela é desenvolvida por mais de um profissional de mesma competência. Tá? Eu vou trazer um complemento aqui, que além da RT individual que eu citei, essa classificação quanto à participação técnica do artigo 11, ela tem a RT de equipe, que ela é um pouco diferente, porque ela indica diversas atividades são desenvolvidas em conjunto por mais de um profissional, neste caso com competências diferenciadas. Eu trouxe essa questão que trata da corresponsabilidade, mas nessa mesma prova a gente teve essa questão também tratando de competências diferenciadas. Então, por isso que eu deixei aqui grifado com outra cor, para vocês atentarem quanto a isso também. Vamos avançando. Agora, mais uma prova desse ano. Uma prova de altíssimo nível, um cargo muito desejado. Perito Criminal Federal da Polícia Federal, área 7, área de Engenharia Civil. Nós temos um enunciado que a gente precisa ter atenção. A Polícia Federal contratou, por meio de contratação semi-integrada, uma empresa de engenharia para executar as obras de reforma do seu edifício sede. A execução da obra será fiscalizada por um engenheiro civil, servidor público da APF. Com base na situação hipotética, julgue o item. Desde que não esteja caracterizado o início das atividades, a anotação de responsabilidade técnica relativa à execução da referida obra pode ser registrada em até 10 dias após a assinatura do contrato ou liberação da ordem de serviço. Essa questão ela está certa, mas eu deixei aqui grifado no nosso enunciado 2 itens bem importantes. Polícia Federal e obra de reforma. Por que eu deixei grifado esses 2 itens? Porque a mesma resolução, 1137 de 2023 do CONFEA, ela traz primeiro a regra que está exposta no artigo 27, e no parágrafo 1º, ela traz uma exceção, que é justamente o que está sendo tratado nesse item da prova. A RT relativa à execução de obra ou prestação de serviço, ela deve ser registrada antes do início da atividade técnica. Então, a regra é essa. A regra é que tem que registrar antes. Mas a exceção vem no parágrafo 1º. No caso de obras públicas, que é o caso da Polícia Federal fazendo uma reforma do seu edifício sede, a RT pode ser registrada em até 10 dias após a liberação da ordem de serviço ou assinatura do contrato, desde que não esteja caracterizado o início da atividade. Então, é exatamente o caso específico que foi citado no item, por isso ele é certo. Então, a parte que eu grifei do enunciado, ela era bem importante por causa disso, porque trata
da exceção desse artigo 27 da resolução do CONFEA, que veio no parágrafo 1º, certo? Vamos avançar. Agora vamos entrar aqui um pouco na parte de orçamento. Uma prova recente também, TRT da 10ª Região, de 2025, analista judiciário e engenharia civil. Tendo como referência a tabela precedente, que mostra a composição adaptada de custos para um serviço de montagem de armação estrutural de pilares, medido em quilos, julgue o próximo item, considerando o SINAP, né, a metodologia do SINAP. São necessários 6 ajudantes para atender a demanda de cada um armador. Então, analisando rapidamente aqui essa tabela, a gente tem o aço, né, em quilos com um coeficiente de 1, armador ajudante com unidades de horas, arame recozido com unidade de quilos e o seu coeficiente, e nós temos o espaçador circular plástico em unidades. E ele diz que são necessários 6 ajudantes para atender a demanda de cada um armador. A gente pode fazer aquela relação rápida ali entre as horas do coeficiente ali, mas vamos por partes aqui. O item diz que são necessários 6 ajudantes para atender a demanda de cada armador. Se a gente for pegar na tabela, a gente vê que o coeficiente do armador é 0,0150 horas. O coeficiente do ajudante é 0,0025. O que significa esse coeficiente? O coeficiente significa o consumo da composição deste serviço, né? Então, o serviço é montagem de armação estrutural de pilares em quilos. Então, quer dizer que, no caso do armador e do ajudante, para fazer 1 quilo de armação estrutural de pilares, um armador demora 0,0150 horas e um ajudante demora 0,0025 horas. Certo? Quem é mais produtivo? O ajudante, ele faz 1 quilo, que é a produção do serviço, em menos horas. Então, o ajudante ele é mais produtivo. Então, a gente chega à conclusão que está errada essa afirmativa de que 6 ajudantes são necessários 6 ajudantes para atender a demanda de um armador, né? Pensando o que significa este coeficiente a partir dessa tabela. Mas vamos fazer os cálculos de produção, né? As produtividades. A gente sabe que a produtividade é o inverso do coeficiente. Então, a produtividade do armador é 1 dividido pelo coeficiente dele e a do ajudante da mesma forma. Então, a gente calcula a produtividade do armador como 66,67 quilos por hora e a do ajudante de 400 quilos por hora. Se a gente dividir uma produtividade pela outra, 400 dividido por 66,7, a gente vai achar 6. Mas, na verdade, é o contrário, né? A gente precisa de 6 armadores para um ajudante. Então, o gabarito dessa questão é errado. Eu deixei aqui mais uma observação em relação à produtividade de equipes equivalente a PERT CPM, como eu citei anteriormente. O cálculo do caminho crítico, dos caminhos, da duração da obra, saber montar o diagrama, é muito repetitivo em prova. Então, um aluno que vai enfrentar uma prova do Sebrasp tem que ter o domínio dessa parte da matéria, da mesma forma que precisa ter domínio sobre orçamento, sobre o jogo que a banca pode fazer com essas produtividades, com esses coeficientes, com a formação de equipe a partir dessa composição. Pode ser usado para calcular o custo da execução de um serviço com tantos metros quadrados ou com tantos quilos.
é muito comum que tenha essa cobrança, e a banca ela pode cobrar isso e jogar com esse estilo de cobrança de várias formas. Então, o aluno não é um assunto tão complicado se o aluno entender os conceitos e como trabalhar esses conceitos, o aluno resolve qualquer questão. E é um assunto muito cobrado. Então, tentem entender os fundamentos, com calma isso, saibam como resolver, porque pode ser cobrado de diversas formas, pode ser uma novidade, uma cobrança até diferente, mas se o aluno souber coeficiente, o que significa o coeficiente, a produtividade, se ele botar mais, se ele incrementar a equipe com mais profissionais, o que vai acontecer, né? Então, são várias formas que podem ser cobradas, e o aluno dominando isso, ele vai com certeza resolver essas questões que se repetem bastante. Vamos avançando, mais uma questão da prova do TJ do Pará, que é a mais recente do Sebrasp. Agora em relação a BDI. Julgue o item seguinte em relação a índices de atualização de custos, levantamento e composição analítica de serviços. O BDI é um parâmetro que envolve custos não vinculados diretamente à execução de serviços, como despesas administrativas, impostos e lucro da empresa, e ao ser aplicado sobre os custos diretos de uma obra, fornece preço final de venda do empreendimento. Essa questão está certa. Eu começo aqui trazendo uma definição do TCU, em uma decisão bem antiga, mas eles trazem aqui a definição de que o BDI é definido como um percentual aplicado sobre o custo direto para se chegar ao preço de venda. Então, de outra forma que está sendo dito, né? O BDI envolve custos não vinculados diretamente à execução, como as despesas administrativas, impostos e o lucro, e ao ser aplicado sobre os custos diretos, fornece o preço final de venda. Então, essa questão está certa. Aqui tem uma observação, um detalhe aqui, em relação existe um comentário sobre o lucro ser um custo, e eu não concordo muito com esse questionamento e querer transformar a assertiva, o item errado, em função disso. Porque essa definição de BDI sobre ser um valor, um percentual aplicado sobre o custo direto para chegar ao preço de venda, é amplamente trazido na literatura e também pelo TCU, então não tem muito que a gente discutir aqui nesse sentido, eu concordo com esse gabarito. Tá? E para complementar, eu trago o artigo 9º do Decreto 7983, que é muito importante, para provas de controle de engenharia, pela composição mínima do BDI que vem neste decreto. Apesar deste decreto referenciar a Lei 8666, antiga Lei de Licitações, ele continua válido para 14.133, e esse artigo 9º ele diz que o BDI tem que ter, no mínimo, 4 itens. Administração central, os tributos, excluídos aqueles de natureza direta e personalística, taxa de risco, seguro e garantia, e a taxa de lucro. Então, esses 4 itens eles têm que estar na ponta da língua, o aluno precisa saber disso, e também saber aquela relação do próprio item da questão, da relação entre o custo direto, o BDI é um percentual aplicado para chegar ao preço de venda. Eu trouxe mais uma complementação aqui do próprio artigo 9º do decreto, que inclusive existe um acórdão do TCU sobre o acórdão do TCU anterior, depois veio esse decreto normatizando, legalizando, vamos dizer, o que estava na jurisprudência do TCU. E ele diz que, comprovada a inviabilidade técnica e econômica do parcelamento do objeto, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias
e aqui é importante, e que representem percentual significativo do preço global da obra, devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens. O exemplo prático de uma obra, por exemplo, uma obra de edificação que tenha elevadores, que tenha um número significativo de elevadores. Então, a gente tem uma empresa especializada, né, natureza específica, e que representa, por exemplo, um prédio pequeno com 4 elevadores. Então, esses elevadores eles vão ter um percentual significativo do preço global, então eles vão ter que ter um percentual reduzido de BDI. A construtora ela vai ter o BDI, vamos dizer, da obra, e ela vai ter o BDI de fornecimento desta empresa para os elevadores. Tá? Isso veio primeiro com a jurisprudência do TCU e depois veio para esse decreto 7983. Avançando mais aqui, nós temos outra prova de 2025, TRF6, tratando do BDI também. O BDI, o benefício e despesas indiretas, é calculado para cobrir os custos indiretos da obra, como impostos, seguros, administração e o lucro do construtor. Até peguei um fôlego aqui para enfrentar a polêmica. Essa questão gabarito inicial foi certo, e eu entendo que ela teve como referência o próprio TCU, né? Mas dependendo da nossa referência, a gente poderia tornar esse item errado em função do termo custos indiretos, né? Então vamos analisar aqui. Aqui está o item novamente, eu grifei a palavra custos e botei aqui parte do nosso material. A gente tem um estudo de caso aqui no Organiza que trata dessa polêmica, que o Sebrasp e outras bancas já adotaram ora um entendimento, ora outro entendimento, e que nem eu falei, depende do referencial. DENIT com Cicro, Caixa com Sinap, TCU, e também tem entendimento do CNJ, a gente tem isso aqui esquematizado nesse nosso estudo de caso. Que nem eu falei, o gabarito preliminar foi certo, a Sebrasp deve ter adotado o entendimento do TCU, alguns alunos entraram com recurso e a questão foi anulada com o seguinte entendimento: o item possibilita mais de uma interpretação, o que prejudicou o seu julgamento objetivo. Como eu falei, o TCU ele considera custos diretos e ele considera dentro do BDI custos indiretos e lucro. Os demais referenciais, podemos dizer assim, nós temos custos diretos, custos indiretos e dentro do BDI nós temos despesas indiretas. Então, possivelmente essa questão foi anulada pelo termo custos, e inicialmente a banca pode ter usado esse termo genericamente, mas eu concordo com a anulação, porque a gente não tem um referencial no item da questão, e eu ou qualquer aluno, quando for fazer a prova, a gente não sabe qual é a referência que está sendo utilizada, então eu posso julgar que aquele custo está sendo colocado ali intencionalmente de maneira errada, quando deveria estar despesas, e vou julgar o item errado. Outra pessoa pode estar julgando que esse custos ele está genericamente ali, custos indiretos, que ele pode ser considerado correto. Então, eu acho que é de bom tom a banca anular, justamente por ter mais de uma interpretação, não sendo citado o referencial. Eu trouxe essa questão que é polêmica, e que desta vez foi anulada, mas outras questões da mesma banca já não foram anuladas, trataram de um entendimento ou de outro. Então a gente continua sem ter uma definição. Por isso que eu acho que seria muito melhor se a banca trouxesse, segundo o TCU ou segundo
Cicro, segundo SINAP, para a gente não ter mais esses problemas de questões anuladas e de interpretação, dupla interpretação. Trazendo um complemento aqui, né, o TCU ele tem essa diferenciação de custos diretos e custos indiretos dentro do BDI, né? Mas ele tem um pouquinho dessa diferenciação, porque os custos indiretos, tanto do Cicro como do SINAP, eles entram nos custos diretos do TCU, em função justamente desse acórdão do plenário do TCU, que diz que os custos de administração local, canteiro de obras, mobilização e desmobilização, eles devem estar na planilha orçamentária de custos diretos por serem passíveis de identificação, mensuração e discriminação. Então, o TCU entende que ele tem que estar sujeito a controle, medição, pagamento, ele pode ser identificado. Então, justamente por isso, o TCU não tem essa caixinha, vamos dizer assim, de custos indiretos, a azulzinha ali. Ele trata tudo dentro do custos diretos e traz essa diferenciação, e que as bancas, por não citarem a referência, a gente acaba tendo problema em algumas questões. É bom citar também, que talvez esta polêmica ela pode aparecer numa questão discursiva, e numa questão discursiva o aluno ele pode referenciar, dizer conforme o TCU, conforme o Cicro, conforme o SINAP, e defender a sua posição. Então ele fica mais seguro, podendo descrever e se defender, né? Numa questão certo e errado, numa questão de múltipla escolha, não tem como, né? Então, eu só faço esse alerta também em relação à prova discursiva. Seguindo mais uma vez, TJ do Pará, 2025. Este é um item que apareceu recentemente, não só na prova do TJ Pará, como em outras provas, e não vinha aparecendo. INCC. O Índice Nacional de Custos de Construção, acho que é o próprio Sebrasp, esqueceu de um S ali, é calculado mensalmente a partir da média ponderada de preços de materiais, equipamentos, serviços e mão de obra para 7 capitais brasileiras, sendo categorizado de 3 formas, conforme o período de coleta dos dados. Essa é uma questão que está certa. A gente tem diversos pontos aqui dentro deste item, inclusive com uma dica em questões da banca Sebrasp. Basta que um trecho seja errado para a gente tornar a assertiva inteira correta. Então, a gente pode destrinchar essa questão em vários trechos aqui para fazer essa análise. Vamos lá. Então, o INCC ele é calculado mensalmente, correto, a partir da média ponderada de preços, também está correto, de materiais, equipamentos, serviços e mão de obra, para 7 capitais brasileiras, correto, sendo categorizado de 3 formas, conforme o período de coleta de dados. O item está inteiramente certo. Eu coloquei essa divisão em 3 partes, citando fontes da própria FGV. O IBRE da FGV é quem faz o cálculo do INCC, as premissas, toda a metodologia teórica. E no slide seguinte eu deixei ali as referências dessa questão. Então, primeiramente, lá nesses materiais tem um contexto histórico que o INCC ele foi um dos primeiros índices feitos para monitorar a evolução dos custos da construção, das construções residenciais aqui no Brasil. Ele começou primeiramente sendo um índice só para a cidade do Rio de Janeiro, e depois ele foi evoluindo, a metodologia foi ficando diferente, foram incluídas novas cidades e foi feita uma mudança na metodologia.
A segunda parte, vamos dizer assim, é que o índice nacional resulta da média aritmética ponderada das 7 capitais. Então, mais uma vez, correto. E a terceira parte, né, as apurações são mensais, correto? Estão disponíveis nas versões 10, M e DI. Né? A diferença entre elas é o período da coleta, que é sempre ao longo de 30 dias, mas com intervalos de 10 dias entre uma e outra. Então, esse item está correto. Trouxe aqui uma complementação e as fontes. O INCC-M é calculado com base na conjugação de um sistema de pesos a um sistema de preços referente à amostra de insumos. Quais são esses insumos? Mercadorias, equipamentos, serviços e mão de obra com representatividade na indústria da construção civil. A gente tem o desdobramento em 2 grupos, com índices de materiais, equipamentos e serviços e de mão de obra. Tá? Em relação à abrangência, que foi citado ali na questão, que são 7 capitais, foi esta última atualização, conforme a última fonte aqui, dessa metodologia de junho de 2023, que agora essa abrangência geográfica é de 7 capitais, 3 no Sudeste, Rio, São Paulo e BH, 2 no Nordeste, Recife, Salvador, uma no Centro-Oeste, que é Brasília, e uma no Sul, que é Porto Alegre. Essa questão das 7 capitais, ela foi cobrada em outra questão, por isso que eu fiz destrinchei em 3 partes essa questão, trouxe as referências lá da FGV e também trouxe essa complementação aí do sistema de peso, dos índices diferenciados e das 7 capitais que estão aqui. Eu ressalto que não tem nenhuma capital do norte aqui, foi objeto de cobrança em outra prova. Essas são as 7 capitais e as regiões que estão representadas. Então, trouxe novamente aqui o item para confirmar que o gabarito é certo. Vamos dar sequência aqui, mais uma prova de 2025, TRF da 6ª região. Julgue o item a seguir, considerando a formalização de adjetivos contratuais no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional. As alterações contratuais podem ser unilaterais, quando feitas pela administração, sem a necessidade de prévia anuência do contratado, ou consensuais, por comum acordo entre as partes. Essa questão está certa. Agora a gente vai entrar na parte de licitações e contratos, baseado na Lei 14.133. Eu trouxe essa questão porque muitas vezes eu, depois de ter feito a prova da CGE Santa Catarina e ter uma cobrança específica sobre esse item, eu passei a ler a lei e entender a lei um pouquinho diferente. Às vezes as pessoas não param para pensar, raciocinar sobre o que está escrito lá. Às vezes passa correndo e não presta atenção, né? Então, essa questão está certa e a gente tem essas 2 separações, e dentro das alterações unilaterais, a lei expressamente traz 2 tipos de alteração unilaterais, e eu vou enfatizar eles, e depois, por comum acordo, nós temos 4 situações. Então, começando pelas alterações unilaterais, elas são tratadas também, elas são uma cláusula exorbitante, né? Porque não dependem da anuência, da concordância do contratado. Como o próprio nome diz, elas são unilaterais. Então, quando houver modificação do projeto ou das especificações, é o primeiro caso, e quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa nos limites permitidos por esta lei. Então, na linha A, nós temos as mudanças qualitativas, modificação do projeto ou das especificações, e na linha B, nós temos as mudanças quantitativas
dessa diferenciação das unilaterais para as por comum acordo. Então, quando ela é unilateral, ela é quantitativa ou ela é qualitativa, observados os limites, como eu citei. E o outro tipo de mudança ou de alteração contratual prevista em lei é por acordo entre as partes. Então, aqui não é que nem no primeiro caso, que é uma cláusula exorbitante que a administração pode impor ao contratado. Aqui é por um acordo, como o próprio nome diz. Então, a gente tem 4 situações: substituição da garantia, modificação do regime de execução, modificação da forma de pagamento ou para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Então, nós temos essas 4 situações. É importante visualizar e entender isso, não só ler correndo aqui a parte do unilateralmente e depois por acordo entre as partes, entender esses 2 e esses 4 casos. Tá? Então, mais uma vez, a questão está certa. A unilateral ela tem que respeitar os limites. Eu só deixei aqui para deixar uma observação que ela tem que observar os limites de mais ou menos 25%, e no caso de reformas, mais 50%, ou seja, dentro desses limites, o contratado ele é obrigado a aceitar. É uma imposição da administração, é uma cláusula exorbitante. Se a administração ela quiser adicionar mais do que 25%, 30% numa obra, ou se ela quiser suprimir 30% de uma obra, isso é um motivo para a rescisão ser proposta por parte do contratante. Então, fora desses limites, o contratante passa a ter esse direito. E reforçando aqui mais uma vez em relação ao segundo tipo, por acordo ou consensual, mudança de garantia. Eu deixei aqui para enfatizar que existem 4 modalidades. Nós vamos falar mais adiante, mas eu deixei enfatizado aqui o título de capitalização. Originariamente na lei eram 3 modalidades de garantia. No final de dezembro de 2023 foi adicionado a 4ª forma, né, o título de capitalização. Só rapidamente revisando, a garantia ela é uma discricionariedade da administração, ou seja, ela escolhe se vai exigir a garantia ou não, e o contratado, em regra, ele escolhe uma das 4 modalidades de garantia, né? E as outras ali, além da garantia, é a mudança de regime, forma de pagamento e para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Vamos avançar. Mais uma questão da prova do TCE Paraná, uma questão muito importante, que já caiu, se eu não me engano, 2 vezes em provas discursivas de engenharia, e que tem tudo a ver exatamente com licitações, contratos, e a parte de engenharia na administração pública. Considere que um auditor externo, ao analisar as planilhas de um processo licitatório, tenha solicitado a correção de alguns itens da planilha, alegando que estavam com sobrepreço. Nesse caso, para que seja a verdadeira alegação do auditor, os itens para os quais foram solicitadas as correções devem apresentar. Da mesma forma que eu citei que no certo e errado do SEBRASP um item invalida, dentre vários itens, um deles pode invalidar e tornar toda assertiva incorreta, aqui a gente pode buscar uma relação também. Ele está pedindo aqui o que é, a alegação é que tem sobrepreço, né? Então, o item A ele fala de indícios de superfaturamento. Então, a gente já descarta essa alternativa. Alteração em relações a cláusulas financeiras que gere distorção do cronograma físico-financeiro. Mais uma vez, isso é uma situação de superfaturamento. Preço orçado para a licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. Aqui é o nosso gabarito. Sobrepreço está relacionado ao preço orçado, né?
Letra D, medição de quantidades superiores às efetivamente executadas, também está relacionado ao superfaturamento, e alterações orçamentárias que causem desequilíbrio econômico-financeiro em favor do contratado, mais uma situação de superfaturamento. Então, aqui a gente tem o gabarito letra C, trouxe as cores aqui para ajudar na memória visual, e trouxe um resuminho também, que superfaturamento está relacionado a dano e sobrepreço, preço orçado expressivamente superior ao preço de mercado, ao preço referencial, como diz a letra C. Esse já citado artigo 6º da Lei 14.133, que traz as definições, ele é muito importante. Sobrepreço, ele não traz nenhuma situação de sobrepreço, ele apenas traz essa definição que o preço orçado preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais, seja de um item, se for uma contratação por preço unitário, ou seja o valor global do objeto, se for uma contratação por tarefa, empreitada por preço global, ou integral, semi-integrado ou integrado. Então, já vi questão dizendo que só é sobrepreço se for o valor global, mas não, aqui é bem claro ao dizer que pode ser apenas um item da planilha. E aqui a gente tem a definição de superfaturamento, dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, por, aqui, entre outras situações, isso nos traz um rol exemplificativo do que pode ser superfaturamento. Então, nós temos medição de quantidades superiores às efetivamente executadas, deficiência na execução de obras e serviços, alteração no orçamento de obras e serviços que causem desequilíbrio econômico-financeiro em favor do contratado, a situação da alternativa, e outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo com custos adicionais para a administração ou reajuste irregular de preços. Então, essa diferenciação de sobrepreço e de superfaturamento é muito importante, principalmente numa prova de controle do Sebrasp. Partimos mais uma vez aqui para uma questão da prova do TCE Acre de analista. Um servidor público, ocupante de cargo de engenheiro civil, foi designado para acompanhar e fiscalizar a obra de construção da nova sede do órgão público em que ele trabalha, tendo sido a contratação da obra realizada pelo regime de execução semi-integrada. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. No regime de contratação em tela, que no caso é a semi-integrada, em regra, não são permitidos aditivos por variação de quantitativos. Essa é uma questão difícil, eu acho uma questão difícil, mas tendo a lei fria do nosso lado, ela fica mais fácil, porque é bem claro ao se trazer a regra e as exceções permitidas na lei. Então, essa questão ela está certa. No regime de contratação em tela, a semi-integrada, em regra, não são permitidos aditivos por variação de quantitativos. O artigo 33 ele é muito claro em trazer a regra no caput e as exceções nos incisos. Então, o artigo 133 ele diz: nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, que é o caso da questão, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos. Então, a regra é não ter aditivo por variação de quantitativos, exceto nos casos. Questão certa. Para complementar, eu trago aqui as exceções do artigo 133, em que podem ser admitidos aditivos na contratação integrada ou semi-integrada.
para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação a pedido da administração, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado. Terceiro caso é por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do parágrafo 5º do artigo 46, e por ocorrência de evento superveniente alocado à matriz de risco como responsabilidade da administração. Então, a regra não tem aditivo, nesses 4 casos, é permitido a alteração dos valores contratuais. Vamos aqui para mais uma questão da prova do TCE do Acre, de analista. Durante a realização das escavações para a construção de uma garagem subterrânea de uma obra pública, percebeu-se a necessidade de se escorar o terreno, pois as edificações adjacentes começaram a apresentar trincas e fissuras. Contudo, esse serviço não estava previsto no contrato. Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item subsequente. Em função da justificada necessidade de antecipação dos seus efeitos, uma vez que há risco às construções vizinhas, o contratado poderá iniciar os serviços de escoramento sem a formalização do termo aditivo, que deverá ocorrer no prazo máximo de 1 mês. Esse item está certo. Isto é uma mudança na nova lei de licitações, né? Então, nova lei, mas é uma novidade em relação a 8666. Conforme o artigo 132, a formalização do termo aditivo é condição para execução das prestações determinadas pela administração no curso da execução do contrato. Novamente, a regra é formalização do termo aditivo. E agora já vem a exceção no próprio caput do artigo. Salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 mês. Então, é exatamente o que está sendo descrito no caso do item. É citado aqui escavações, construção de uma garagem, necessidade de escorar o terreno, isso é uma justificativa, edificações adjacentes começaram a apresentar trincas e fissuras, o serviço não estava previsto. Então, é bem um caso prático e um bom exemplo para a aplicação desse artigo 132, que já caiu em prova, ainda não vi cair em prova discursiva, mas também é um bom palpite para aparecer logo, logo. Vamos passar agora para a parte que trata de legislação do meio ambiente, ainda dentro do PNFL, tá? Depois a gente vai ter uma diferenciaçãozinha aqui. Prova do TRF6, também de 2025. A respeito do licenciamento ambiental do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, da Política Nacional de Recursos Hídricos e da Política Nacional do Meio Ambiente, julgue o item. É vedado ao órgão ambiental estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença ambiental. Esse item aqui está errado. Por quê? Com base na resolução CONAMA 237 de 97, o órgão ambiental ele pode estabelecer prazo de análise diferenciado para cada modalidade de licença, né? Cada modalidade de licença prévia, licença de instalação, licença de operação, em função das peculiaridades da atividade ou do empreendimento. Mas aqui tem uma regra, desde que observado o prazo máximo de 6 meses, né? Ressalvados casos em que houver estudo de impacto ambiental, relatório em que tiver aí a rima, né, o estudo de impacto ambiental e o relatório, e ou audiência pública, quando o prazo será de 12 meses. Então, o artigo 14, ele diz e deixa claro que pode ter prazos diferentes,
observadas essas regras de prazo máximo de 6 ou 12 meses, se tiver EIA, RIMA ou audiência pública. Então, aqui um resuminho: o prazo máximo 6 meses, exceção 12 meses. O órgão pode adotar prazo diferente disso, observados máximos. Complementando aqui em relação às modalidades, com o nosso quadrinho aqui do nosso Organizabook, nós temos a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, que nem eu já citei em relação a PERT CPM, em relação à composição de custo do orçamento. As palavras-chave e os prazos de cada uma dessas licenças são muito cobrados em prova discursiva, inclusive. Então, a licença prévia, ela autoriza localização, concepção e viabilidade ambiental. A licença de instalação, ela autoriza a instalação, a implementação de acordo com as condicionantes e medidas de controle ambiental. E a licença de operação, ela autoriza a operação do empreendimento quando verificado o cumprimento das licenças anteriores, né? E tendo um complemento 2 aqui com o nosso Organizabook mais uma vez, tem os prazos mínimos e máximos, né? Nós começamos com prazos máximos: licença prévia 5 anos, licença de instalação 6 anos, licença de operação ela tem um prazo mínimo de 4 e máximo de 10 anos, com o detalhe da renovação, que tem que ser pedido com antecedência da licença de operação. Tá? Isso é bem importante, por isso que eu trouxe esses prints do nosso Organizabook aqui, dessa parte de legislação ambiental. Mais uma dessa parte, agora tratando da resolução do CONAMA 001 de 86. Segundo a resolução, o licenciamento de atividade modificadora do meio ambiente, a exemplo de projeto urbanístico acima de 50 hectares ou em área considerada de relevante interesse ambiental, depende da elaboração de estudo de impacto ambiental, EIA, e do respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente. Essa é uma questão difícil, e esse artigo e os incisos dessa resolução, alguns deles trazem detalhes bem importantes. Esse item está errado, porque, na verdade, a gente tem projetos urbanísticos acima de 100 hectares que precisam de EIA e RIMA, né? Então, trazendo aqui o artigo 2º, dependerá da elaboração do estudo de impacto ambiental, respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, do IBAMA em caráter supletivo, as atividades modificadoras do meio ambiente, tais como estradas de rodagem, detalhe, com 2 ou mais faixas de rolamento, ferrovias, qualquer ferrovia, portos, qualquer porto, aeroportos. Então, eu destaquei itens que já foram cobrados em provas ou que eles têm esta diferenciação de área ou de carga, vamos dizer assim, como está ali no inciso 6º, né? Linhas de transmissão acima de 230 kV, obras hidráulicas, barragens para fins hidrelétricos acima de 10 megawatts, extração de combustível fóssil, minério, aterros sanitários, usinas de geração de eletricidade acima de 10 megawatts. Aqui nós temos também a exploração econômica de madeira ou lenha acima de 100 hectares. Então, é uma questão difícil justamente porque a gente tem diferentes parâmetros, diferentes referências, mas essa questão ela está errada, porque os projetos urbanísticos eles necessitam de elaboração do EIA e do RIMA quando os projetos urbanísticos forem acima de 100 hectares. Passando agora, ainda nessa legislação específica, agora aplicada a obras, a gente tem a Lei 8987, que trata das concessões. A gente tem uma questão para analista do STJ, de 2024. Julgue os itens seguintes.
referentes à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e às fundações públicas. A encampação é uma forma de retomada de serviço público, de serviço concedido para a qual basta decisão discricionária da autoridade competente fundada no interesse público. Essa questão está errada porque não basta uma decisão discricionária. É muito comum a cobrança da diferença ou tentar confundir o aluno entre encampação e caducidade, e para a encampação não basta a decisão discricionária. Então, essa questão está errada, conforme o artigo 37 da Lei 8.987, a encampação é a retomada do serviço público pelo poder concedente durante o prazo de concessão, e agora vem as condicionantes. Por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização. Então, a gente precisa dessas três condicionantes: interesse público, lei autorizativa específica e pagamento prévio de indenização. Então, não basta a decisão discricionária da autoridade. Gabarito errado. Complementando com o que eu falei dessa comparação e tentativa de enganar com esses dois conceitos diferentes, a caducidade ela é a inexecução total ou parcial do contrato, acarretará a critério do poder concedente a declaração de caducidade ou aplicação das sanções contratuais. Nós temos quando a caducidade poderá ser declarada. Eu vou trazer os casos na seguinte, mas eu trouxe um resuminho aqui. Então, a encampação é retomada, interesse público, lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização. E a caducidade ela está relacionada ao contrato, na execução total ou parcial. Quando que pode ser declarada a caducidade? Então, são basicamente faltas do contratado, descumprimento contratual. O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, a concessionária descumprir cláusulas contratuais, paralisar o serviço ou concorrer para isso, ressalvadas hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior. É importante que a lei traz algumas situações em que não fica caracterizado a paralisação do serviço e que isso traga alguma penalidade, por exemplo, para algum conserto, alguma manutenção de rede, no caso, por exemplo, de abastecimento de água ou de energia elétrica, desde que a concessionária ela informe isso. Outras situações, a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais, não cumprir as penalidades. Então, basicamente, a caducidade é descumprimento contratual. É importante diferenciar essas duas formas de extinção, porque a declaração da caducidade, isso é um detalhamento que vem na própria lei, ela deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo. E o parágrafo 3º diz: não será instaurado processo administrativo antes de comunicado à concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais, dando um prazo para que ela possa fazer essas correções, E o parágrafo 4º, ele diz aqui que não é uma discricionariedade. Se instaurou o procedimento e comprovou a inadimplência da concessionária, a caducidade será declarada como por decreto, independente de indenização prévia calculada no decurso do processo. Então, diferente da encampação, que tem indenização prévia, aqui independe da indenização prévia. Vamos avançar aqui agora. Falamos de concessão, agora vamos falar um pouquinho de PPP, parceria público-privada, Agência Espacial Brasileira, 2025. Nos termos da Lei 11.079 de 2004, é vedada a celebração de contrato de PPP. Vamos analisar aqui as alternativas, cujo edital inverta a ordem das fases de habilitação. Não é vedado. Em que a contraprestação da administração pública seja feita por cessão de créditos não tributários, também não é vedado neste caso, cujo valor seja igual a 20 milhões,
Eu vou deixar uma observação aqui para trazer a lei e a mudança que houve nesse caso, mas não é este o gabarito. E aqui a gente tem o gabarito, cujo período de prestação de serviço seja de 2 anos. Então, é vedada a celebração de uma PPP, cujo período de prestação de serviço seja de 2 anos. Esse é o nosso gabarito. E a gente tem a letra E, em que a prestação da administração pública seja feita por ordem bancária. Então, isso não tem problema, não é vedado, o gabarito é a letra D. Vamos fazer aqui a referenciação conforme a lei das PPPs. Aqui a gente tem uma alternativa curiosa que fala cujo edital inverta a ordem. Na verdade, a lei das PPPs, ela é de 2004, e a lei de licitações vigente à época era a 8666, que trazia como regra primeiro a habilitação e depois o julgamento das propostas, né? Por isso que a lei das PPPs, a lei das estatais, ela trata de inversão de fases, né? De ser primeiro o julgamento e depois a habilitação. No caso da lei vigente, a nova lei de licitações e contratos, a 14133, nós temos o julgamento das propostas e depois a habilitação. Então, a gente não tem que falar em inverter a ordem neste caso, mas só para trazer um contexto. Letra B aqui fala em que a prestação da administração pública seja feita por cessão de créditos tributários. Isso é uma das possibilidades. O artigo 6º, ele diz que pode ser por ordem bancária, cessão de créditos não tributários, outorgas de direitos em face da administração, outorgas de direitos sobre bens públicos, dominicais, outros meios admitidos em lei. A letra C, que nem eu citei, esse artigo 2º, parágrafo 4º, ele é muito importante, muito repetido em prova, tanto na parte de direito administrativo, como quando vem na parte específica de engenharia, as vedações em relação a contratos de PPP. Então, a lei, quando ela foi publicada, ela tinha a vedação a contratos com valor inferior a 20 milhões. A gente teve uma atualização, uma nova redação conforme a Lei 13.529 de 2017, que diminuiu esse valor para 10 milhões. Então, a gente não pode, é vedada a celebração de PPPs em contratos com valores menores do que 10 milhões, menos do que 5 anos, ou que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou execução de obra. Esse item 3 vale dar uma parada, porque também na correria e lendo rapidamente, às vezes, é um pouco difícil de entender. É vedado a celebração de PPPs que tenha como objeto único. Então, a gente não pode ter somente fornecimento de mão de obra, somente fornecimento e instalação de equipamentos ou somente a execução de obra pública. A gente tem que ter pelo menos a conjugação de 2 desses: fornecimento de mão de obra e execução de obra pública, ou fornecimento e instalação de equipamento e execução de obra pública. A gente precisa ter pelo menos 2, a gente não pode ter um objeto único desses, porque senão não é uma PPP. E a letra E, nós temos a contraprestação feita por ordem bancária, o que a lei permite, conforme o artigo 6º ali, inciso 1º. Então, aqui a gente tem o gabarito letra D, que é vedada a prestação de serviço cujo período seja de 2 anos. Eu trouxe aqui uma complementação em relação à PPP, que também é bastante cobrada, que é a diferenciação das modalidades patrocinadas, patrocinada e administrativa, e a diferenciação de uma concessão comum para uma PPP. Então, a concessão patrocinada é a concessão de serviço público ou obra pública, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários, a contraprestação pecuniária do parceiro público ou privado. Então, essa é a patrocinada. No caso da concessão administrativa, é o contrato de prestação de serviço em que a administração pública é usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento, instalação de bens, né? Então, essa diferenciação
Prova certo e errado do CESP é bem comum trocar, mudar alguma coisa em relação à outra. E o parágrafo 3º, ele traz a grande diferença entre uma concessão comum e a PPP, né? Então, ele está dizendo aqui, não constitui, o legislador, não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviço público ou de obra pública, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ou parceiro privado. Então, essa é a principal diferença e tem que saber para a prova. Vamos avançar aqui em relação à acessibilidade agora, TRF6, prova de 2025, bem recente também. A promoção de acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida se dá tanto por meio de supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, nos meios de transporte e de comunicação, quanto mediante a construção e reforma de edifícios. Então, esse item está certo. Tem poucas questões da Banca Sebrasp recentemente sobre essa lei, mas eu trouxe ela porque ela está expressamente citada. Então, eu trouxe o que foi cobrado recentemente, trata ali do parágrafo 1º da lei, literal ali, mas eu trouxe algumas apostas que foram cobradas em outras provas e que podem ser por justamente tratar por alguns detalhes dessa lei. Vamos avançar aqui. Capítulo 4, acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo. Então, são impostos aqui requisitos, construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo. Eles têm esses requisitos de acessibilidade. Garagem, estacionamento de uso público, tem que ter reservadas vagas próximas dos acessos. Pelo menos um dos acessos deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos. Pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício. E pelo menos um banheiro acessível. Outro item aqui mais que também me chamou a atenção um pouco, e também pela vivência, vamos dizer assim, ou prática, o artigo 12 fala dos locais de espetáculo, conferências, aulas e outros deverão dispor de espaços reservados para pessoas que utilizem cadeira de rodas, com deficiência auditiva, visual, inclusive o acompanhante. E o artigo 12A, né, mais recente, né, incluído por uma lei de 2015, diz que os centros comerciais devem fornecer carros e cadeiras de rodas motorizados ou não para o atendimento da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Né? Eu trouxe eu gosto de lembrar de casos práticos, porque às vezes a gente lendo a lei, fazendo uma questão, a gente não associa com a prática e com a realidade. Eu me lembro muito bem quando, lá por 2012, 13, quando o Brasil estava reformando ou construindo seus estádios para a Copa do Mundo, e eu sou de Porto Alegre e sou gremista, o Grêmio construiu a sua arena e o Beira-Rio reformou o Beira-Rio, o Inter reformou o Beira-Rio. E uma coisa que me chama a atenção é esses espaços reservados para cadeirantes com seus acompanhantes. São espaços diferentes no Beira-Rio, mais próximo, bem perto do gramado, e da arena. Eles não são tão próximos ao gramado, mas são lugares centrais. Tem o seu acompanhante, então isso são coisas práticas que me chamaram a atenção. E depois estudando para concurso, agora preparando essa revisão, são exemplos práticos que me lembraram, que eu espero que ajude vocês a lembrar dessa exigência legal. Agora, vamos passar no caso do TCE Rio Grande do Sul, nós temos, além dessas legislações, resoluções do CONAMA específicas do meio ambiente, o Rio Grande do Sul, o TCE Rio Grande do Sul, ele veio com legislação específica sobre o meio ambiente. Então, agora a gente vai passar para esse tópico específico do edital para abordar essas questões.
Essa questão do ICMBio de 2025, ele fala para a gente julgar o item relativo à Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, os SNUCs, né, que tem uma lei específica sobre isso, e o manejo das unidades de conservação. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, o zoneamento ambiental, controle de poluição, concessão florestal, servidão ambiental e seguro ambiental. Essa é uma questão difícil, e essas leis ambientais, elas têm muito objetivos, diretrizes, instrumentos, e a banca sempre tenta confundir essas três coisas. Diz que um objetivo é um instrumento, diz que um princípio é um objetivo. Então, a gente precisa ter atenção a esses itens aqui. Essa questão está errada porque controle de poluição, da poluição, na verdade, não é um instrumento, né? Então, a Lei 6938 de 1981, ela instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, e ela tem aqui no artigo 9º, que são instrumentos da PNMA, estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, que foi citado na questão, uma série de outros itens, e o último item diz instrumentos econômicos. Eu até marquei em amarelo, grifado, porque esse item instrumento, como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, os instrumentos econômicos de concessão florestal, servidão ambiental e seguro ambiental, esse item se repetiu, por isso que eu trouxe em amarelo aqui, que ele também é a resposta, né, parte da nossa resposta aqui. Então, eles são instrumentos, sim, mas o controle da poluição, como eu citei, na verdade, ele é um princípio. No artigo 2º, ele diz que a PNMA tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, né? E devem ser atendidos os seguintes princípios. Daí ele cita princípios, entre eles, planejamento e fiscalização dos recursos ambientais, proteção dos ecossistemas, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Então, a gente vê ali que controle da poluição, na verdade, é um princípio e não um instrumento, por isso a questão está errada. Tem mais aqui princípios, né? A gente vai até o princípio de número 10, acompanhamento do Estado, recuperação, proteção de áreas ameaçadas, educação ambiental, todos os níveis de ensino. Então, todos esses são princípios desta lei. Passamos para mais uma prova de 2025. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos terá prazo limitado a 30 anos, renovável uma vez, por igual período. É mais uma questão difícil por se tratar de uma legislação específica e de um prazo que, na verdade, aqui está errado, porque tanto o prazo está errado como essas condições, vamos dizer assim. Aqui, na verdade, a gente tem uma exigência da Lei 9433, de 97, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, e o artigo 16, ele diz que a outorga de direito, ela será por prazo não excedente a 35 anos, renovável. Mas o renovável que está expresso na lei não diz que é apenas uma vez e nem necessariamente por igual período. Então, por isso essa questão está errada. Eu trouxe um complemento aqui, porque esta seção da lei, seção 3 da outorga de direito de uso de recursos hídricos, artigo 11 ao artigo 18, ela foi bastante cobrada em outras provas, e é a minha aposta aí para essa lei que está expressa no edital. Então, o artigo 12 ele traz que estão sujeitos à outorga pelo poder público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos. Então, derivação, computação ou captação de parcela de água existente, extração de água, lançamento em corpo de água de esgotos, aproveitamento dos potenciais hidrelétricos, outros usos. Trouxe aqui também outros artigos aí desta seção, mas eu vou destacar essa parte do artigo 15, que a outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, quando a ausência de uso por 3 anos consecutivos, e no caso de necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive
as decorrentes condições climáticas adversas. É importante que em tempos onde tem acontecido bastante dessas situações de calamidade, isso é uma circunstância em que poderá ser suspensa. Necessidade de atender a usos prioritários, e tem mais um artigo, o artigo 18, que fecha essa seção, que diz que a outorga não implica em alienação parcial das águas que são inalienáveis. Ela implica o simples direito do uso. Isso é importante, também caiu em prova, eu trouxe aqui para revisão. Vamos avançar. Aqui a gente tem uma prova da CAESB 2025, também, Sebrasp, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos analisar cada uma das alternativas aqui. Essa alternativa A diz que decorre do princípio da responsabilidade compartilhada a definição do ciclo de vida dos produtos como o conjunto de atribuições individualizadas encadeadas dos fabricantes, comerciantes, consumidores titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para organizar os impactos causados à saúde humana e à qualidade formal. Esse item está incompleto, né? A gente tem, entre outras finalidades, não só organizar os impactos causados, mas a gente tem a finalidade de minimizar o volume de resíduos ou rejeitos, reduzir impactos, né? Aqui no artigo 3º, a gente tem as definições da lei, a definição de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, e a gente tem essa finalidade mais completa aqui. A letra B, o nosso gabarito, a referida lei privilegiou o princípio do protetor para protetor recebedor, segundo o qual quem protege o meio ambiente merece em troca o reconhecimento da coletividade e do poder público, de forma que deve receber retribuições ou compensações econômicas quando a sociedade e o poder público estejam em condições de fazê-lo mediante legislação específica. A gente tem aqui os princípios no artigo 6º, né, que corroboram para esse gabarito. São 11 princípios, isso eu acabei colocando em 2 páginas, fiz algumas observações aqui, está se estendendo um pouquinho a nossa revisão, então eu vou dar uma pulada, mas vocês podem acompanhar isso tanto pausando o vídeo como pegando o material depois. Em relação à letra C, a ordem de prioridade a ser observada na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos é a seguinte: geração, redução, reutilização, reciclagem, separação, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final adequada dos rejeitos. Esse artigo 9º, ele também é bem importante. Ele se repete em provas e a gente precisa atentar à ordem de prioridade, como está escrito no artigo, né? Então, a gente começa com a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequado. Então, essa ordem ela é importante, precisa decorar isso. A letra D fala que os municípios com menos de 20 mil habitantes poderão dispensar o plano municipal. Não, na verdade, quando os municípios têm menos de 20 mil habitantes, eles podem ter um plano simplificado, né? O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos terá conteúdo simplificado, não vai ser dispensado. Vou passar mais rápido aqui. É proibido o lançamento de resíduos sólidos ou rejeitos in natura a céu aberto, inclusive os resíduos de mineração, como forma de disposição final. Essa eu acho uma alternativa difícil também, porque o artigo 47 ele traz a regra que são proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final, né? Ele tem 4 incisos e um só deles tem a exceção, que é o caso dessa alternativa. Então, é proibida a destinação ou disposição final em praias, mar ou corpos hídricos, lançamento in natura a céu aberto, excetuado os resíduos de mineração. Então, uma barragem de rejeitos ela pode existir, e existem, e infelizmente aconteceram as tragédias com barragens de rejeito aqui no Brasil. Essa exceção permite que aconteça isso. Queima a céu aberto ou em recipientes também é proibida, e outras formas vedadas pelo poder público. Tá? Então, nós temos o gabarito letra B,
essa questão de múltipla escolha, a gente consegue revisar vários itens da lei, e esses itens eles são bem importantes, também por isso eu escolhi essa questão. Vamos para a última lei específica citada na legislação específica sobre meio ambiente para o TCE Rio Grande do Sul. Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, para o de 2025 para engenharia também. O abastecimento de água potável é constituído pela disponibilização de infraestrutura necessária para a captação e distribuição de água, não incluindo as atividades de manutenção dessa infraestrutura. Prova de Sebrasp, a gente precisa estar muito atento para, exceto, não, somente, para essas palavras-chave em provas do Sebrasp, porque ele está excluindo as atividades de manutenção, por isso essa questão está errada. A manutenção da infraestrutura é uma das atividades de abastecimento. A Lei 14.026, né, que atualiza o marco legal do saneamento, que é a Lei 11.445 de 2007, ela traz a consideração, né, o que é o conjunto de serviços públicos que compõem o saneamento básico. Então, a gente tem 4 componentes, que eu deixei aqui em verde. É importante ter essa visualização, né, que o saneamento ele é composto por abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem. Tá? Então, conforme a lei, a gente tem esses 4 conjuntos de serviços públicos que compõem. Né? Então, abastecimento de água potável, que é o caso da nossa questão, ele é constituído pelas atividades, pela disponibilização e manutenção de infraestruturas, instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição. Então, por isso essa questão está errada. E eu trouxe um complemento aqui. Essa lei ela é importante, ela não é muito cobrada ainda, e eu mais uma vez falo que quando a lei ela está expressa assim no edital, a gente precisa ter cuidado, e por isso eu trouxe essa complementação. Então a gente tem aqui o esgotamento sanitário, os detalhes aqui que constituído pelas atividades de coleta, transporte, tratamento, disposição final adequada, a parte de limpeza, coleta, varrição manual mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final, a parte de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção, é importante essa diferença também, mas essa diferenciação vai ficar para a revisão de obras hídricas aí, para o amortecimento de vazão de cheias, tratamento, disposição final, contemplados a limpeza e a fiscalização preventiva de redes. Pode ser objeto de outra questão. Aqui a nossa questão diz que não inclui as atividades de manutenção. Pode vir uma questão e dizer que não contempla a limpeza e a fiscalização preventiva de rede, no caso da drenagem, e contempla. E aqui é outra, e a minha aposta final aí, em relação ao novo marco de saneamento. Os tribunais de contas, eles vão enfrentar esse problema, tanto a parte de resíduos sólidos, lixo, como a parte de saneamento básico, água e esgoto, drenagem também, como a gente viu ali anteriormente, municípios e estados têm contratos gigantescos que tratam desses assuntos. Então, os tribunais de contas, eles enfrentam e vão enfrentar essas dificuldades, fiscalizar contratos que tratam desses assuntos, e o novo marco de saneamento, ele traz essas novas diretrizes e traz metas de universalização. Então, a gente tem aqui que o artigo 11b, os contratos de prestação de serviços públicos, saneamento básico, deverão definir metas de universalização, que garantem o atendimento de 99% da população com água potável, 99% água, e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033.
assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, redução de perdas, melhoria dos processos de tratamento. Então, isso é uma aposta pela relevância do tópico, pela dificuldade e pela transformação que o novo marco do saneamento tem causado no Brasil. Eu agradeço a vocês por me assistirem até esse momento. Que nem eu falei lá no início, fazer uma revisão assim não é fácil, precisa de muita dedicação, seleção dessas questões, preparação dessa aula. Então, como eu falei, sigam o canal do Organiza, deem um like nesse vídeo, manda para um amigo, para um conhecido que vai fazer essa prova. Espero que vocês consigam assistir esse vídeo, fazer essa revisão final, que vocês tenham uma excelente prova, assistam as outras revisões que o Organiza vai disponibilizar aqui para vocês, e uma excelente prova, tanto do TCE Rio Grande do Sul, como do TCE Mato Grosso do Sul, certo? Muito obrigado.